Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, desafios da vida cristã. E o tema de hoje, gente, é esse: coração desvendado. Coração desvendado. O texto que nós vamos hoje ler aqui, com todos, eu já citei algumas vezes esse texto, né? Atos 16, verso 11, você já pode abrir sua Bíblia agora. Um texto que fala de Lídia, né? Já citei o exemplo de Lídia aqui algumas vezes. Mas hoje nós vamos ler esse texto e eu tenho certeza que Deus vai te falar aos nossos corações. Antes de lermos, vou pedir uma coisa para vocês. Vamos compartilhar o culto com amigos e contatos agora? Vamos lá? Envie o link para alguém. Quem está aqui no Instagram, tem aqui na parte inferior um aviãozinho onde você pode clicar nele e aí vai aparecer os seus contatos. Marque essas pessoas e elas vão receber o culto agora. Ou senão você vai aqui nos 3 pontinhos, né, essa opção dos 3 pontinhos, copia o link e coloca lá no seu grupo de WhatsApp, né, grupo de amigos, grupo de trabalho, grupo da família. Vamos compartilhar. Eu já compartilhei logo cedo com os meus contatos. Faço o mesmo. Vamos dar oportunidade para que outras pessoas também ouçam o Evangelho, né, ouçam a palavra. Vamos dar oportunidade. Tá? Vamos lá? Atos 16, a partir do verso 11. Atos 16, a partir do verso 11, um texto onde fala de Lídia, né? Coração desvendado, que o coração de Lídia foi desvendado. Vamos lá? Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neópolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Bom, aqui Lucas, né? Lucas, quem escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas fala dele, porque ele estava junto, né? Então estava Lucas, Paulo e Silas. E aqui Lucas fala exatamente de Lídia, né? Uma mulher temente a Deus, vendedora de púrpura. Ela tinha uma boa condição financeira, né? E ela estava exatamente ouvindo as palavras de Paulo. E a primeira coisa que eu quero pontuar com vocês aqui nessa mensagem é o que está lá no verso, onde fala, no verso 13, diz assim, olha: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, primeira coisa, lugar de oração, né? Eles estavam juntos e o que os atraíram foi exatamente o lugar de oração. E no livro dos Apóstolos, né, Lucas, ele fala desse lugar de oração, sempre quando ele vai se referir a um círculo de oração, a um grupo de oração, ele fala um lugar de oração. E ali havia um lugar de oração. E os discípulos foram para aquele lugar. Por que eu pontuo com vocês aqui lugar de oração? Porque nós temos que procurar os melhores lugares. E principalmente o lugar de oração. Que muitas das vezes a gente se preocupa tanto com os problemas, se preocupa tanto com outras coisas, que nós não nos preocupamos com o lugar de oração. Né? Visita fulano, vai para tal lugar, vai para o trabalho,
vai para a escola, vai para a faculdade, vai na casa do amigo, só não vai para o lugar de oração. E todos nós temos um lugar de oração. O lugar de oração pode ser a sua casa. O lugar de oração, não pense você que é apenas a igreja. A igreja é um lugar de oração onde nos reunimos para orarmos, para cultuarmos a Deus. Só que a oração não se resume às quatro paredes da igreja. Não, a oração pode ser feita aí na sua casa, no seu quarto, em qualquer ambiente, no seu trabalho. O lugar de oração é o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não deixe isso de lado. Se você deixou o lugar de oração de lado, volte para o lugar de oração, porque foi isso que atraiu os apóstolos, né? O lugar de oração. E nesse lugar de oração haviam mulheres. As mulheres estavam ali, nesse lugar de oração. É interessante, gente, nessa passagem, que em tudo Deus tem um propósito, né? Eles foram atraídos para aquele lugar de oração, mas ali já havia, né, uma pessoa que certamente creria nas palavras do apóstolo Paulo. Então, Deus sabe o que faz, Deus sabe como trabalha, né? Ele quem envia, né? Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ninguém vai a Jesus se o Pai não levar, se o Pai não trazer, né? Então tudo é vontade do Pai, tudo vem do Pai, tudo vem de Deus, né? Então, duas coisas nessa passagem, logo agora no início, o lugar de oração. Nós não podemos abandonar. Se você deixou o lugar de oração de lado, volte para o lugar de oração. Volte. E segundo, em tudo Deus tem um propósito. E a outra coisa que eu quero mencionar com vocês aqui é exatamente o que aconteceu com Lídia. Né? Leia comigo aí. É o Senhor que abre os olhos do coração. Nós pregamos, nós ensinamos, mas quem converte é o Senhor. Quem converte é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Leia comigo o verso exatamente 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração de Lídia para atender o que Paulo dizia foi o Senhor. Isso nos ensina que nada é forçado. Nós não podemos abrir o coração de ninguém. Nós não podemos convencer ninguém. Não é o pastor quem convence, não é o pregador quem convence. Quem convence é o Espírito Santo. O pregador apenas prega. A pregação é um instrumento de Deus para convencer o coração do ouvinte, para converter. E Lídia escutava Paulo e o Senhor abriu o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. Por isso que o tema da mensagem é coração desvendado. O coração de Lídia foi desvendado pelo Senhor. Né? Imagine aí, por que desvendado? Imagina uma venda, né? Tirou a venda, foi desvendado, ou seja, agora está claro, eu consigo enxergar, eu consigo entender. Isso é muito importante para você que tem um ente querido que ainda não se converteu, e às vezes você fala de Jesus para ele, você fala as coisas de Deus para ele, só que ainda ele não consegue entender, assimilar o que você está falando. Por quê? Porque ainda o coração dele está vendado. Existe um véu sobre o coração dele que ele não consegue entender. E o Senhor é quem abre o coração, o Senhor é quem tira o véu. Por isso que nós temos que orar pelos nossos entes queridos e familiares. No finalzinho a gente vai orar por todos, né? Porque é só o Senhor para convencer, só o Senhor para converter. Né? Sabe aquela pessoa que conhece a palavra, conhece a verdade, sabe do que é certo, sabe do que é errado, sabe o que é pecado, sabe sobre o céu, sobre o inferno, conhece tudo sobre a Bíblia, só que não consegue atender. Interessante que aqui Lucas ele usa essa expressão, o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia.
não é simplesmente entender, porque às vezes você fala para pessoas de Jesus, fala da palavra, né, as coisas de Deus, e ela até entende, ela até afirma, eu entendi o que você está falando, só que atende, mas não atende. Aliás, entende, mas não atende. Né? É diferente. Lídia atendeu. Né? Sabe quando a pessoa fala assim, fulano atendeu o meu pedido? Ou seja, eu pedi algo para ele entendeu o meu pedido e atendeu. Lídia atendeu o que Paulo estava falando. E isso nos ensina que temos que fazer o mesmo todos os dias, atender o que o Senhor nos fala, atender o que o Senhor nos pede através de sua palavra, atender o que o Senhor tem falado, atender o chamado dele, porque vai ver você está aí do outro lado, ouvindo, mas lá no seu coração ainda você não atendeu esse chamado. E o Senhor tem te mostrado, o Senhor tem falado para você. É Ele quem abre o coração, é Ele quem abre os olhos do coração, é Ele quem faz tudo isso. Mas Ele não nos tira a responsabilidade humana. Lídia estava ali no lugar de oração. Ela estava escutando, né? Ou seja, ela foi para aquele lugar. E como eu falei, em tudo Deus tem um propósito. Então, Deus tem mostrado para você. Você aqui nesse culto hoje, vai ver, é a sua primeira vez aqui, ou estava aí procurando algo na sua timeline aí, algo interessante, você viu ao vivo aqui, resolveu entrar, resolveu participar. E não é por acaso. O Senhor quer que você atenda o que Ele tem falado para você. O Senhor está te mostrando isso. Né? Ele mostra, ele deixa claro isso. Né? Eu costumo dizer que não são enigmas. Né? A palavra de Deus não tem enigma na palavra de Deus. É simples, ela é direta, ela não faz curva, ela é direta. E Paulo pregava e o Senhor abriu os olhos do coração de Lídia. E se você está aqui hoje em Jesus, se hoje você conhece a palavra dele, se hoje você está firme com Jesus, porque ele quis abrir os olhos do seu coração. Não foi a sua justiça própria. Não foi. Foi ele quem abriu os olhos do seu coração. Então, além do lugar de oração, que em tudo Deus tem um propósito, e além de o Senhor abrir os olhos do coração, leia comigo aí, confissão de fé. Isso mesmo, depois que Deus abriu os olhos do coração de Lídia, nós temos a confissão de fé dela. Olha só o verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Então, eu vou ficar aqui apenas nesse trecho aqui. Ó. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Já a gente vai continuar. Vamos parar aqui. Ou seja, depois que o Senhor abriu os olhos no coração dela, ela confessou sua fé. Porque o batismo nas águas, ele simboliza a inserção no corpo e uma confissão de fé. A pessoa confessa Jesus publicamente como Senhor e Salvador de sua vida. E Lídia confessou isso. Né? A conversão dela foi tão clara que houve uma confissão. Tanto ela e toda a casa dela foram batizados. Ou seja, confessaram, assumiram a fé em Jesus. Porque Paulo pregava, falava de Jesus, pregava o Evangelho. Paulo não falava de outra coisa a não ser do Evangelho. Não falava outra coisa a não ser de Jesus. E ela confessa isso. Né? O batismo nas águas, ele traz esse símbolo, né, de confissão. Né? Ela confessou Jesus. E é o que falta para muitos. Muitos, como eu falei, até entendem o que é pregado, o que é falado, mas não assumem a fé diante do mundo, diante das amizades, diante das pessoas. E quando uma pessoa, de fato, é esclarecida pela graça, é esclarecida pela verdade, o coração dela, ele confessa. Ela não consegue
esconder isso, ela não consegue ficar apenas com ela. Não, ela traz isso à tona, ela confessa porque foi salva. Estava perdida, foi salva. E o interessante é que quando o Senhor abre os olhos do coração, é tudo numa obra só, né? Ele vem, convence o homem do pecado através do Espírito Santo, né? Traz o arrependimento e, junto disso, a certeza da salvação, que é o Espírito Santo em nós. Né? O Espírito Santo vem para nos selar e nos trazer a certeza da salvação. Tudo isso aconteceu no coração de Lídia e ela não conseguiu guardar para ela, por isso que ela confessou Jesus. E hoje precisamos também ter a mesma atitude de Lídia, confessar Jesus diante desse mundo, que cada vez mais, que cada dia que passa, vai ficando pior, vai tentando nos engolir. O mundo está tentando nos engolir a nossa fé. Vai ficando mais difícil você assumir a fé num mundo como esse. Sabe por quê? Porque hoje tem coisas que a gente não pode falar. Hoje, o que é pecado para muitos que não entendem a palavra, pode ser preconceito, pode ser um discurso de preconceito, né? Quando você fala do pecado, quando você expõe o pecado de acordo com a palavra de Deus, para muitos podem soar como algo preconceituoso. Então, cada vez mais fica mais difícil de você assumir a sua fé diante do mundo, né? Vai ficando mais apertado, mas não tem como a gente resistir isso. A graça é irresistível. Quando ela vem com a clareza. Imagina uma luz num quarto escuro, acabou, não tem escuridão mais. Eu estou aqui, tem luzes aqui em volta de mim, sobre mim aqui, né? Se eu desligar tudo isso que está aqui, não vai ficar tudo escuro. Então não tem esse negócio. A luz, ela combina um pouquinho com não, ou é luz ou é treva, não tem meio termo. E quando vem a clareza no nosso coração, quando o Espírito Santo nos esclarece sua graça, o mundo nos mostra que o mundo não presta, nos mostra que o mundo jaz no maligno. Quando a gente entende isso, vem essa confissão de fé. Vem essa confissão de fé. E além, né, da confissão de fé, o que acontece com o nosso coração? Lídia, ela diz assim: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ela ficou tão maravilhada, tão grata com a obra regeneradora do Espírito Santo no coração dela, que ela quis, de alguma maneira, retribuir isso aos apóstolos. Ela ofereceu a casa dela. Ela ofereceu sua casa. E ali, em Filipos, começava o Evangelho, né? Naquela cidade começava o Evangelho, né? E Lídia deu todo o suporte para isso, né? Lídia, ela ofereceu sua casa. E através dela, o Evangelho em Filipos, ele avançou, né? Porque ela ofereceu sua casa, ela deu lugar para os apóstolos, né? Ela deu suporte ao trabalho missionário dos apóstolos. Então, coração transbordante de alegria. E é isso, né, que acontece com um coração regenerado. O coração que é regenerado é um coração alegre, um coração grato. Por mais que temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas há uma gratidão em nós pelo fato de termos sido alcançados por Jesus. A melhor coisa que aconteceu com a gente foi encontrar Jesus, saber que Ele nos ama, saber que Ele nos salva, que Ele nos resgatou dos nossos pecados, né? Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso foi obra dele. Então isso nos traz o quê? Gratidão. Todo cristão verdadeiro é grato. Ele é grato. Aquele coração grato, aquele coração maravilhado com Jesus. Não é aquele coração
sabe, aquele coração fechado, que como alguns ficam por aí reclamando, né? Olham para Deus apenas com um olhar material, porque querem isso, querem aquilo, e quando não acontece o que querem, ficam chateados, ficam revoltados com Deus, revoltosos. Não é isso. Isso não é coração transformado, não. Coração que é transformado por Jesus é um coração grato. É que Lídia ficou tão agradecida, tão maravilhada com a obra de Deus no coração dela, né, e de ter visto toda a sua casa batizado, né, toda a sua casa aos pés de Jesus. Ela, se vocês me consideram, se julgais que eu sou fiel, né, que ela disse, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ou seja, se vocês acham justo isso, fiquem na minha casa. Ou seja, ela ofereceu a casa. E Lucas até colocou, e nos constrangeu isso, o pedido dela constrangeu. E se constrangeu aqui não é no lado negativo, mas no lado positivo. Eles ficaram também felizes com a atitude dela, né? Com a forma como ela se colocou à disposição. E além do coração transbordante, instrumento da graça. É isso mesmo, instrumento da graça. Por quê? Como eu falei, eles estavam em Filipos, né? E ali foi um suporte imenso para os discípulos, para os apóstolos. Imenso, porque eles não tinham lugar. Eles não tinham lugar. Então ela foi um instrumento da graça. Então, através dela, né? Olha só que coisa maravilhosa. Através da conversão de Lídia, outras pessoas ouviram também o Evangelho. Ouviram falar do Evangelho, porque ela deu esse suporte, ela se tornou um instrumento da graça. E é isso, quando Deus trata do coração, quando Deus cura, quando Deus converte, Ele também usa. Ele também usa. Não pense você que só é usado por Deus quem tem algum título na igreja, quem tem algum cargo na igreja. Não. Se você foi regenerada por Jesus, se você foi alcançada por Jesus, certamente Ele vai te usar e você será instrumento nas mãos dEle para falar dEle, para falar do amor dEle, para falar de sua graça, né? E olha que bacana, além de ser um instrumento, ela foi um ombro amigo também, porque lá em Atos 16, verso 40, lembra que no início do culto falamos de Paulo e Silas, né? Lembra que a gente falou de Paulo e Silas lá na prisão? Depois que Paulo e Silas, depois que eles deixaram a prisão, eles foram para onde? Para onde eles foram? Voltaram para onde? Voltaram para a casa de Lídia. Olha só, Atos 16, 40. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então depois que eles saíram da prisão, eles voltaram para a casa de Lídia, onde eles receberam conforto. Então, além de um coração grato, além de ser um instrumento da graça, foi um ombro amigo também. Né? Ou seja, quando os discípulos precisaram do conforto, porque imagine, foram açoitados, né? Foram agredidos, foram presos ao tronco, né? Foram machucados, e quando voltaram, receberam conforto de todos os irmãos, inclusive de Lídia. Gente, que história belíssima dessa de Lídia, né? Que isso nos ensina o amor de Cristo, né? Você já percebeu que a gente sempre está pronto para atacar, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando alguém faz algum comentário na rede social, um comentário negativo, isso acontece comigo também. A gente já quer responder, né? A gente vou lá responder falando, por que pode comentar isso? Então a gente sempre está pronto para atacar, nunca pronto para dizer assim, deixa para lá, vou orar para fulano. Então a gente precisa aprender isso, de ter mais compaixão, mais misericórdia das pessoas, saber relevar e ter um ombro amigo.
Porque do mesmo jeito que um dia a gente precisou e vai precisar das pessoas, as pessoas também vão precisar de nós, porque somos uns pelos outros, nós precisamos uns dos outros. Olha que coisa bacana. Lídia ofereceu a casa, os apóstolos ficaram ali, mas depois que eles foram presos, ficaram na cadeia, mas depois da prisão voltaram para a casa dela e receberam conforto. Eu imagino o coração dos apóstolos quando receberam esse conforto, de todos os irmãos, né, que já não era mais de Lídia, mas de todos os irmãos que ali estavam em Filipos. Isso nos ensina que Deus sempre vai colocar pessoas boas, pessoas certas no nosso caminho. E se um dia você foi decepcionado, se decepcionou com alguém, porque você confiou, porque você acreditou, eu sei que muitas das vezes vem aquela sensação, aquele pensamento de não acreditar mais nas pessoas, mas não siga esse caminho, porque existem muitas pessoas boas por aí, pessoas que Deus coloca na nossa vida. E as pessoas que nos decepcionaram, as pessoas que erraram com a gente, aprendemos alguma coisa com isso. Nós não temos que carregar nenhum tipo de sentimento contra essas pessoas, temos que orar por elas, né, mostrar o amor de Cristo em nosso coração e seguir em frente, tá? Porque essa história de Lídia nos traz aí bem nitidamente como o Senhor trabalha, como o Senhor faz, tá? E para finalizar, a ida dos apóstolos ali naquele lugar, outras pessoas foram alcançadas, foram salvas, como aqui está escrito, né? Os outros irmãos. Mas foi para resgatar Lídia também. E Deus, quando quer resgatar alguém, quando Deus quer salvar alguém, Ele move céus e terra. Porque esse é o intuito do Evangelho, salvar. O Evangelho não é para trazer dinheiro, não é para trazer bênçãos, isso mesmo para aquilo, não. O Evangelho é para salvação. O Evangelho é para salvação. As bênçãos, a graça comum, que são as nossas necessidades, isso Deus, em sua finita misericórdia, supre. Mas o Filho dele na cruz não foi para nos dar dinheiro, não. O Filho dele na cruz foi para nos salvar. O que Paulo pregou naquele dia que Lídia se converteu? Eu não sei o que Paulo pregou. A única coisa que eu sei, que ele pregou o verdadeiro Evangelho. Falou de Jesus. Como ele falou, as palavras que ele usou, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza. Não falou dele não, falou de Jesus. E é disso que nós estamos falando. Falar de Jesus sempre. Né? Hoje o Evangelho verdadeiro está sendo, como eu posso dizer aqui, está sendo sugado pelas falsas promessas, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos. A gente vê que falam de tudo, mas não falam de Cristo, não falam de Jesus. E para haver salvação, Cristo tem que ser pregado. Paulo pregou Cristo naquele dia. Não sei quais foram as palavras que ele usou, o que ele disse. Mas uma coisa eu sei, falou de Jesus. E Lídia se converteu a Jesus, tanto ela como toda a sua casa. Vamos orar, agradecer a Jesus por essa palavra, por desvendar o nosso coração, por ter desvendado o seu coração hoje aqui. E tudo que você deve fazer a partir de hoje é assumir Jesus, assumir, como Lídia assumiu a fé dela em Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra. Graças te damos por sua infinita misericórdia. E o Senhor mais uma vez nos mostra como o Senhor nos ama, Deus. Obrigado por ter desvendado o nosso coração. E nós aprendemos muito aqui hoje, Deus, o que o Senhor faz, como o Senhor trabalha. Ah, Deus, oro por aqueles que ainda estão com o coração vendado, o coração ainda está fechado. Peço, Deus, a conversão desses corações para que essas pessoas sejam iluminadas, esclarecidos por Tua palavra e por Tua graça.
Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entrega a sua vida a Jesus. Se ainda você não o confessou como Senhor de sua vida, confesse. Porque Ele deu a vida por você. Ele veio para te salvar. E isso foi mostrado aqui hoje. Paulo, naquele lugar, os apóstolos naquele lugar, na companhia de Lucas, eles não foram para aquele lugar em vão. Não. Eles foram para aquele lugar de oração justamente para pregar a palavra, pregar Cristo, e Lídia se converteu. E nada é por acaso. Se você está aí do outro lado, acompanhando esse culto, achando que foi por acaso, não foi por acaso. O próprio Deus preparou esse momento para mostrar para você o quanto Ele te quer, o quanto Ele te deseja, o quanto Ele te ama e o que Ele fez na cruz por você. Então assume a sua fé em Jesus. Senhor, obrigado. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Queremos, ó Deus, seguir os Teus passos. O Teu caminho, ó Deus, sempre, Pai, sempre. Nos ensine, Deus, a ter um lugar de oração com o Senhor todos os dias. Nos ensine a ter intimidade com o Senhor. Te exaltamos e te glorificamos, ó Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, que ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar.